Olá, como vocês estão? Aqui é a professora Tamires de História e esse vídeo serve para uma super aula para vocês. Aqui vocês estão vendo a ampulheta, que é o símbolo da passagem da contagem do tempo, que a gente acredita que manipula, mas muitas vezes não. O primeiro ponto que a gente vai ver nessa aula é um pouquinho sobre a história da comunicação. E a história da comunicação a partir do nosso entendimento de povos antigos. O mais importante de tudo isso é que o vídeo é rapidinho e dá para pegar bastante informação dele. Então, vamos lá começar? O que seria a história da comunicação? A história da comunicação é justamente aquelas formas como a gente expressa as nossas ideias, como nós construímos as nossas perspectivas e como a gente entende aquelas mensagens que nós enviamos para a sociedade e a sociedade envia para a gente. Ah, professora, mas são mensagens de aplicativo, tipo esses que a gente usa? Hoje em dia a gente tem aplicativo, mas nem sempre as sociedades humanas tiveram aplicativos. E além dos aplicativos, a gente também manda e recebe várias mensagens do mundo, que são formas de comportamento, formas de se vestir, formas de representar aquilo que a gente acredita e falar sobre o que a gente acredita ou não. A primeira sociedade da qual a gente vai falar é aquela que se situou. O que é se situar, gente? É estar presente na antiga Mesopotâmia. Esse nome Mesopotâmia é um nome que foi dado para essa região, que é chamada de Terra entre Rios. Sim, porque a Mesopotâmia era uma região que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, que eram dois importantes rios da região do chamado Oriente Médio. Nós vamos começar falando um pouco a respeito da localização dessa região e algumas das particularidades que ela tem. Bom, olha só que legal. A antiga Mesopotâmia está aqui nessa partezinha que tem um desenho com tracinhos vermelhos e um pouquinho de rosa, bem de leves, que fica no atual Irã, Iraque e Síria. Se vocês olharem esses três países no mapa, cada um deles tinha um pedacinho da Mesopotâmia. Os que tinham o maior pedacinho é a região do Irã e do Iraque, que tem os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia também passava por um país hoje em dia que não é tão conhecido, que é um país chamado Kuwait, que é perto da Arábia Saudita, perto também dos golfos aí. Quais são as primeiras cidades de regiões mesopotâmicas? Elas foram fundadas pelos sumérios. Então, os primeiros povos que habitaram essa região foram os sumérios. Os sumérios chegaram ao local por volta de 5.000 a.C. E eles formaram cidades. Sim, eles habitaram essa região, bem antes daquilo que a gente imagina que era a nossa vida na Terra. Eles formaram 3 cidades principais, Ur, Uruk e Nippur. Eram cidades-estado. O que são cidades-estado? Possuíam organizações independentes, não tinham a figura de presidentes, por exemplo. A escrita que eles usavam para se comunicar era a escrita cuneiforme, que foi criada pelos sumérios por volta de 3.500 a.C. ou antes da Era Comum, que é um termo que também é usado hoje em dia. A escrita cuneiforme recebe esse nome porque era feito por cunhas. Cunhas eram objetos metálicos semelhantes a pregos e parafusos atuais. E eles faziam isso em argila, então as letras deles pareciam desenhos. Mais de 2.000 sinais originais compunham a escrita cuneiforme. Eram muitos sinais. E eles sabiam tudo o que significava? Sim, sabiam. Quais são os trechos do alfabeto sumério? Aqui a gente pode ver as letras A, B, C, D, E, F, G e H. A Pro colocou essas aqui para vocês terem uma ideia de como eram as letras. Olha, elas eram formadas por pontinhos ou triângulozinhos e tracinhos. Como eles pegavam um objeto metálico parecendo com um preguinho e passavam na argila, ficava tracinho. Eles não tinham um alfabeto parecido com o nosso. Esses aqui são exemplos de letras do alfabeto sumério. E eles escreviam sim em tabletes de argila, sim o barro. E como nós falamos aqui, se nós temos tablets,
Hoje em dia, que parecem os nossos celulares, só que são maiores, eles tinham tabletes. Sim, eles tinham tabletes. Era mais ou menos o tamanho dos tablets que a gente tem? Sim, mas eram feitos de argila, para eles poderem escrever com essas cunhas, que eram esses instrumentos, esses objetos. E eles transportavam esses tabletes, sim, muitas vezes embaixo dos braços, com as mãos ou em algum veículo da época, porque eles eram muito pesados. E às vezes eles usavam para fazer contas e terem ideias, né? Então era bem pesado. Aqui que vocês vão ver agora são alguns tabletes de argila que foram feitos por alunos do primeiro ano do ensino médio em 2018, numa escola estadual de São Paulo, sob a orientação da professora. No caso, a professora sou eu. Eu fiz essa orientação com a turma do primeiro ano do ensino médio. Como a matéria do primeiro ano do ensino médio e do sexto ano do ensino fundamental de vocês, sétimo, oitavo, nono, enfim, tem algumas semelhanças dependendo das questões, é legal a gente ver, né? Conhecimento nunca é demais. E aí vocês vão ver o como foi legal para eles fazerem isso. Olha aqui as fotos. A gente levou a argila, né? E eles levaram algumas também, jornais, só que aqui eles escreveram com o lápis, né? Porque a gente não tinha objeto metálico e nem é indicado por segurança. Então, vocês podem pegar na casa de vocês a argila ou a massinha. Sabe aquela massinha escolar, se vocês tiverem? Se não tiver, dá para fazer massinha com farinha de trigo. Tá cheio de receita na net. A Pro até pode colocar aqui. E aí, eles levaram a argila e escreveram com lápis comum. Sim, com a ponta do lápis que eles não iam usar. Ou com a ponta de uma caneta.